Pessoal, segunda-feira, terceira semana de isolamento e a gente vai para o nosso 14º Botanicamente Falando. O que eu trouxe para vocês hoje é o que a gente conhece como ervas aromáticas. Eu desci aqui no playground do meu prédio porque a gente conseguiu convencer os moradores que a gente pode ter algumas coisinhas legais nas jardineiras do prédio. Uma das coisas que a gente tem aqui é um cultivo de plantas aromáticas. As plantas aromáticas elas são usadas basicamente na alimentação porque tem esse aroma, esse odor agradável. A gente tem um grupo de plantas aromáticas, botanicamente falando, muito interessante, que são todas da família Lamiaceae. A família Lamiaceae tem uma característica muito importante, que são justamente os óleos essenciais, com diferentes composições. São metabólitos secundários, em geral terpenoides e fenóis. E uma coisa importante nessa família é que esses óleos essenciais eles são muito voláteis. Então, quando você pega numa planta, passa a mão numa planta da família Lamiaceae, em geral ela já libera esses óleos essenciais, que são voláteis, porque eles ficam na superfície da planta. Eles ficam na epiderme, nos anexos epidérmicos, como os tricomas, também chamados de pelos. Então, quando você passa a mão na planta, você quebra essas células e elas liberam esses óleos essenciais, que por serem muito aromáticos, a gente sente o cheiro facilmente. Por isso, a gente usa na alimentação tantos exemplos. Então, aqui a gente tem alguns exemplos do que são esses óleos aromáticos. O primeiro deles, na minha mão, quem conhece, uma hortelã, né, que é super comum, ótimo para fazer chá, botar na comida, muito comum na comida árabe. Mas a gente tem plantado lá em cima no meu apartamento. E tem alguns outros exemplos, porque essas plantas aromáticas, em geral, elas gostam de bastante sol. Então aqui a gente tem uma jardineira com a manjericão e também sálvia, dois exemplos da família Lamiaceae. O manjericão ele tem diferentes variedades cultivadas de manjericão. Então você tem um manjericão de folha pequena, manjericão limão, manjericão de folha larga. Então são vários exemplos de manjericão. Uma outra jardineira que a gente tem aqui também, que vocês podem ver, nessa jardineira, aqui, né, sou péssimo nesse negócio, vocês já perceberam, né? Então nessa jardineira que eu mostrei, a gente tem tomilho, orégano e também alecrim. Todos esses exemplos que eu falei são da família Lamiaceae. Todos eles têm como característica esses óleos essenciais que a gente usa na alimentação. O que é legal da gente falar desses óleos essenciais é que esses óleos essenciais, por serem voláteis, a gente deve utilizar na alimentação sempre no final do preparo. Porque se você cozinhar essas folhas, elas vão perder esse poder, ou ao menos reduzir esse poder aromático. E essas plantas não têm apenas o poder aromático, elas têm uma série de antioxidantes, de compostos que são importantes na nossa alimentação. O uso de plantas aromáticas, além de dar um sabor todo especial à comida, ele também vai gerar nutrientes importantes para a nossa alimentação. A gente recomenda que use os óleos, a gente recomenda que use as plantas aromáticas pelo sabor, obviamente, mas também pelos nutrientes associados. Essas plantas você pode comer cruas sem problema nenhum, é ótimo para o trato digestivo. A gente tem aqui um exemplo que a gente chama de manjericão limão. É super gostoso, né? Então dá um upgrade na comida e é legal você ter em casa. Se você não tem espaço para cultivar, para manter um raminho de orégano ou de alecrim fresco e sempre disponível na sua cozinha, pega um ramo em algum lugar que você conheça, passa escondidinho, pega um pedacinho e põe em água o ramo. Ele vai produzir raízes, vai ficar super bem por um tempo e dura 3-4 semanas em casa, na cozinha, com um pouco de sol e em água. Ou seja, você vai poder ter ervas aromáticas todo dia para colocar algumas folhas na sua salada, ou no arroz depois de cozido, ou numa carne, no frango, na batata. É delicioso. Lembrando sempre, esses óleos essenciais aromáticos, eles rapidamente eles são perdidos quando cozidos. Então, quanto mais você cozinhar o alimento, mais você vai perder esses óleos aromáticos e as propriedades que eles têm. Ok? Um ótimo dia para vocês. Eu vou continuar comendo aqui minhas ervas aromáticas aqui nesse pequeno jardim que a gente tem no nosso prédio. Um super beijo para vocês. A gente se encontra hoje de tarde com um outro vídeo sobre um outro tema, botanicamente falando. Cuidem-se, fiquem em casa, para que tudo corra bem. Forte abraço.